Is this bloodshed really what you wanted? What will it take to finally awaken you? E aí galera, tudo na paz? Eu sou o Lex Rios, bem-vindos ao Foggate TV, o nosso novo ponto de encontro para falar de jogo difícil com história boa. Seguinte, para estrear o canal, eu caí num buraco de coelho profundo num jogo que tá vindo aí, Wushang Fallen Feathers. E eu descobri uma parada muito doida. A história que o marketing tá vendendo pra gente aqui no ocidente é tipo a pontinha de um iceberg gigantesco feito de sofrimento e tentáculos. A trama real, que tá no material oficial, lá da China, é um drama de tragédia familiar, com monstros e uma busca por ressurreição que é muito, mas muito mais pesada. Por isso, eu montei um dossiê completo. Vão ser 3 vídeos aqui no canal dissecando tudo sobre esse jogo. E hoje, na parte 1, a gente vai fundo nessa história secreta. Mas ó, um aviso rápido e honesto. Como a gente vai falar dessa lore que não foi divulgada oficialmente por aqui, se você não curte spoiler de jeito nenhum, é melhor assistir só o terceiro vídeo que fala das mecânicas. O primeiro e o segundo são bem carregados de lore, bem carregados de história e detalhes, mas nada falando sobre bosses ou sobre o final do jogo ou algo do tipo, porque isso não foi divulgado. É mais sobre o conflito, sobre a cultura e tudo que cerca isso. Então, eu diria que são spoilers leves ou spoilers do começo da narrativa, tá? E as traduções dos nomes que eu fiz são baseadas no original, então pode ser que o nome mude no jogo final quando sair por aqui. São traduções baseadas nos nomes em chinês mesmo, então pode ser que na tradução sejam diferentes. Para quem ficou, se prepara e vamos descobrir junto a verdadeira história de Wushang. O jogo e a visão do desenvolvedor. Primeiro o básico do básico. Wushang Fallen Feathers, que em chinês é Ming Mo Shu Zi Yu, um nome super poético, significa tipo final da dinastia Ming, as penas do abismo etéreo. Chega no dia 24 de julho de 2025 para PC, PS5 e Xbox Series. O estúdio é a Lenzi, lá de Chengdu, na China, e a publisher é a 505 Games, a mesma de Control e Death Stranding no PC. Ou seja, os caras não estão pra brincadeira. E a Lenzi não brotou do chão ontem. Em 2017, eles já estavam fazendo barulho com AD 2047, um filme interativo de VR, cyberpunk, que ganhou um monte de prêmios. Aí eles olharam pro projeto e pensaram, legal, mas e se a gente fizesse o completo oposto agora? Aí para fazer o Wushang, eles começaram o desenvolvimento lá na Unreal Engine 4, e aí no meio do processo eles mudaram para Unreal Engine 5, para usar tudo no máximo. Você pode verificar aí nos vídeos que estão passando para você a mudança que teve de desempenho e do desenvolvimento da Unreal Engine 4 para Unreal 5. Metodologia de desenvolvimento, capturando a alma do real. E para criar o mundo do jogo, a equipe foi para a rua. Eles viajaram pela província de Sichuan e usaram uma tecnologia chamada fotogrametria. Pensa assim, eles basicamente tiraram mais fotos de uma única pedra do que eu tirei na minha vida inteira. Tudo para fazer o jogo parecer real pra caramba. O objetivo, segundo eles, era capturar a alma do lugar. As animações também usaram o famoso mocap, com artistas marciais de verdade para garantir que cada espadada tinha peso. Beleza, agora vamos para a parte que me fez querer criar essa série, a história. A história que a gente conhece pelo material chinês, e é isso que a gente vai abordar nesse vídeo, é a de Bai Jieun. Ela é a filha de Bai Qingzhao, um oficial da Guarda Imperial que se aposenta e volta para sua terra, Shu, para se recuperar. A vida dela era tranquila com a irmã mais nova, Bai Yun, nome que significa Jade, um tesouro precioso. Até que um dia bate na porta um sacerdote taoísta misterioso. Sabe, tipo aquele NPC que você tem certeza que vai dar merda mais pra frente? Então,
ele dá uma receita secreta pro pai dela. Pouco depois, e é aí que o roteiro da vida resolve dar um soco na cara da família, a mãe de Ji-eun morre no parto junto com o bebê. E no meio do velório, depois que o pai conversa de novo com o tal sacerdote, um monstro com tentáculos resolve aparecer para a festa. Por quê? Claro, a situação não estava ruim o suficiente, né? O pai dela luta com o bicho, se sacrifica para salvar as filhas e antes de ser levado para a escuridão, joga para Ji-eun sua espada, a Ki Yun-Shu-Shui, um nome que é tipo perseguindo a névoa através das nuvens. As duas irmãs fogem. No mar, viram caçadoras de piratas com um mercador chamado He Yuzai. A Bai Ji-eun fica tão casca-grossa que a galera do mar olha pra ela e pensa: mano, essa aí não é uma pessoa, é a própria morte. E assim nasce o apelido Bai Wuxiang, o espírito branco. Mas como a alegria de Souls-like dura pouco, a irmã dela, Bai Yun, morre numa missão. E é aí que nossa protagonista surta. Ela decide então voltar para Shu para encontrar o Nuozi, um tesouro lendário que dizem que pode ressuscitar os mortos. E é essa a missão dela. Mas de onde veio aquele monstro? A lore do jogo explica isso usando textos antigos da China, como o Shan Hai Jing, o clássico da montanha e dos mares. A fonte de toda essa treta é a pena divina de uma ave mítica, o pássaro Chongming, pássaro de brilho duplo. A pena se quebrou e seus pedaços infectaram as pessoas, causando a doença Yu Hua Bing, o gelo do empenamento. Os caras que aprenderam a usar esse poder na antiguidade viraram os homens pena, Yu Ren. E a arte bizarra da civilização Sanshindu é o que sobrou deles. Toda essa treta criou uma batalha na alma de Bai Ji-eun. Dentro dela moram duas forças, a Bai Wuxiang, que é a luz, que é a sua vontade de fazer o certo, e a He Wuxiang, a sombra, que é a maldição pura, e que no jogo se manifesta como uma mecânica do demônio interior, o demônio do coração. Ela não sabe, mas essa busca dela vai transformá-la numa variável que pode mudar o destino de todo mundo. E para piorar, o eunuco Li Shenghen quer o mesmo tesouro para ressuscitar o imperador, ou seja, vai dar uma treta gigante. Vocês viram que eu falei sobre algumas civilizações, que eu falei sobre algumas coisas muito específicas. Todos esses conceitos vão ser explicados melhores no segundo vídeo, que é onde eu falo sobre as civilizações antigas, as inspirações que foram utilizadas no jogo. Então eu espero vocês para que vocês já comecem o jogo sabendo muito mais que boa parte da galera. Uma coisa que eu consigo garantir para vocês é que o conteúdo que vocês estão tendo aqui foi feito através de uma curadoria muito grande, uma pesquisa muito grande, olhando os vídeos que só saíram lá na China. Então eu garanto para vocês que esse é o maior e mais completo conteúdo sobre o Wuxiang que vocês vão achar na internet. Beleza? Então, galera, essa é a fundação de Wuxiang, uma jornada trágica que dá um peso novo a cada batalha. No próximo vídeo, vamos decodificar os mistérios de Sanshindu. A parte 2 chega na semana que vem. Se inscreve então para não perder. Eu sou o Lex Rios e essa é a Foggate TV.